Olá para você ligado no canal de Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Estamos na maior conferência global de tecnologia e inovação, o Rio Innovation Week. Eu sou Guilherme Leôncio, aluno de jornalismo da UERJ e sou integrante do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, o Audiolab. E juntamente com a Comuns, estamos começando mais um episódio do UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. No programa de hoje, vamos falar sobre tecnologia e sustentabilidade socioambiental. Em um mundo onde a tecnologia avança em ritmo acelerado, a pergunta que não podemos ignorar é: estamos usando essa ferramenta a favor ou contra o nosso planeta? Nós precisamos ser parte da solução e não do problema. Nosso papel como universidade é traçar caminhos onde o avanço tecnológico ande lado a lado com a sustentabilidade. A tecnologia deve ser um facilitador e agente de transformação em cenários de vulnerabilidade. Para abordar esse assunto, contamos com a presença de 3 convidados especiais: os professores da UERJ, Sônia dos Santos, Patrick Kichler e Margarete Simões. Sônia Barbosa é professora do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, o IBRAG-UERJ, diretora do CEADS, Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, e atua em pesquisas com moluscos na Mata Atlântica. Patrick Kichler é professor adjunto do Instituto de Geografia da UERJ, atuando no Departamento de Geografia Física e coordenando o Laboratório de Modelagem Geográfica, o LabModel. Margarete Simões é professora associada da Faculdade de Engenharia da UERJ, atuando no Departamento de Engenharia de Sistemas e Computação, coordenadora da iniciativa GeoABC, monitoramento de intensificação sustentável da agricultura brasileira. Os 3 fazem parte dos mais de 3.000 professores da UERJ em todo o estado do Rio de Janeiro e enchem o povo fluminense de orgulho. Bom, pessoal, para começar, eu queria saber de vocês qual é o papel da tecnologia no enfrentamento dos desafios socioambientais na atualidade. Podem ficar à vontade para responder. Bom, olá a todos. A tecnologia, ela tem um papel fundamental porque ela nos permite dar respostas rápidas a vários problemas que nós enfrentamos, especialmente no monitoramento dos problemas ambientais. Em situações que nós demorávamos, às vezes, uma semana para detectar, hoje, com os equipamentos de detecção teleguiados e fotografias de longa distância, a gente pode fazer isso praticamente em tempo real. E isso nos permite dar respostas muito mais rápidas. Olá a todos. Complementando a fala da professora Sônia, a tecnologia tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento de qualquer país, especialmente no momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento que que temos o enfrentamento das mudanças climáticas globais. Então a tecnologia, como a professora Sônia já colocou, ela é importante no monitoramento, mas também é muito importante no diagnóstico, muito importante na organização da informação, na geração dessa informação, na geração de conhecimento, na utilização de técnicas, sobretudo técnicas de inteligência artificial, que vão cada vez mais compor a tomada de decisão e a geração de políticas públicas. Pois primeiro, obrigado aí pelo convite da Nova UERJ. Guilherme, é um prazer fazer parte aqui dessa mesa. E realmente, acho que a conectividade, né? Então, como a professora Sônia e a professora Margarete falaram, conectar, por exemplo, o cidadão, seja ele urbano, seja ele um ribeirinho, em áreas mais remotas, conectar com todo um sistema integrado de monitoramento a nível estatal, com apoio governamental e também privado, né? Então, a gente tem experimentado várias iniciativas que mostram ali como olhar o problema sob diversas perspectivas, seja lá de uma tecnologia cidadã, através da coleta de dados de quem de fato ocupa o território, seja de forma mais, talvez, vamos chamar assim, estruturada, a nível governamental, como a professora Margarete falou, para pensar a gestão pública, a gestão territorial, sob diversas perspectivas. Então a gente tem muitos avanços nessa linha. Nossa, muito bacana. Vocês falaram de pontos muito importantes, mas eu fico pensando, a tecnologia, o avanço tecnológico traz muitos benefícios para a gente, mas existe algum momento em que o desenvolvimento tecnológico ele ultrapassa a necessidade humana e acaba afetando a gente, impactando a gente negativamente? Olha, em minha opinião, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado
negativo que eu vejo do avanço tecnológico é o lixo que é gerado, o resíduo sólido que é gerado do uso dessa própria tecnologia. Né? Se nós formos pensar só na questão de computadores, é muito rápido hoje, né? A gente tem que estar substituindo as máquinas com uma rapidez muito grande. Elas ficam obsoletas de uma maneira muito rápida. Isso gera o que fazer com esse resíduo. Né? Então, a gente tem um lado positivo, sim, que é o benefício que traz para a sociedade em termos da informação, em termos de você socializar e democratizar o conhecimento. Mas, por outro lado, a gente não está pensando muito no que fazer com esse resíduo tecnológico. E esses resíduos tecnológicos não é só aqui no nosso planeta, né? No nosso chão. Se nós formos olhar o nosso espaço, ele também está cheio de resíduos tecnológicos, né? Vira e mexe, cai, né? Algum, né? O lixo, né? O lixo espacial. Então, é um problema que nós vamos ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Exatamente. E é lógico que a tecnologia, Guilherme, traz benefícios, inúmeros benefícios, né? A gente é muito beneficiado com o avanço tecnológico, a humanidade está caminhando a passos largos nesse sentido, mas, como a professora Sônia colocou, queria complementar também que a gente tem outras vertentes, como, por exemplo, a exploração mineral, a quantidade de água utilizada para, principalmente nesses algoritmos de inteligência artificial, que cada vez mais está sendo evocado pela sociedade, a exploração das minas de cobalto. Lá na África, é muito evidente ali exatamente como isso é mal distribuído globalmente. A cadeia produtiva tanto do lixo, né, que é gerado lá na ponta, mas como a professora Margareth está falando, na produção, na cadeia produtiva desses elementos também que vão fomentar essa tecnologia. Né? Então a gente vê uma má distribuição global, inclusive, na produção desses artefatos. É uma injustiça ambiental internacionalmente distribuída, né? Então, isso é algo chamando de atenção, né? Sim. A alvo de pesquisa, inclusive, qual é o impacto isso que está causando, não só nos recursos naturais, na exploração da mineração, como disse, e tantos outros, mas também, ao mesmo tempo, a economia circular, ela permite com que a gente tenha um resíduo e conecte facilmente quem está produzindo aquele resíduo, querendo dispor aquele resíduo de quem quer reciclar o resíduo. Então, assim, ao mesmo tempo é uma dualidade, porque na verdade, a gente se beneficia muito. Existem sim problemas na cadeia, temos que usar o ciclo, como o professor Patrick bem colocou, assim como a gente estuda o ciclo de carbono, o ciclo da água, a gente precisa agora estudar o ciclo tecnológico, desde a sua origem até a sua finalização. E como a própria tecnologia pode melhorar esse ciclo. Seja mapeando essas injustiças sociais, essa geografia, né, dessa desigualdade, como o professor Patrick estava colocando, que facilmente a gente pode monitorar hoje, espacializar e ver aonde está ocorrendo. E aí a gente pode tomar decisões e a gente pode entregar informações para os tomadores de decisão. Então a gente pode também colocar essa pressão na sociedade através da informação. Disponibilização dessa informação em plataformas, então, vamos dizer assim, fazendo com que a sociedade tenha facilmente acesso a informações que no passado ficavam muito estritas no meio científico. Né? Hoje, facilmente é distribuída, facilmente a gente pode gerar mapas que revelam essas diferenças e tomar decisões. Isso é fundamental para que a gente tenha uma justiça social, né, no compartilhamento dessa tecnologia. Porque as populações mais pobres, elas acabam muito marginalizadas desse ciclo. E isso a gente vê globalmente, né? Os países que têm mais dinheiro, eles acabam até exportando os seus resíduos sólidos para países que são mais pobres. É isso que eu ia ser contaminando, né? Mão de obra muitas vezes, menor de idade, mulheres grávidas, contaminando o solo, contaminando a água, e de populações que não têm acesso à informação até para ir contra essa situação, esse estado, né, de coisas, né? Recebem às vezes aquilo ali como se fosse um benefício, quando na verdade estão recebendo algo que é muito negativo para a sociedade.
Isso eu ia perguntar, justamente porque a gente está no meio acadêmico, é meio que a ponta inicial, né, desse processo tecnológico, de avanço tecnológico. Como é que a gente pode garantir, né, uma distribuição justa, mais igualitária da tecnologia, assim, pensando um pouco fora dos centros urbanos, assim, populações indígenas, populações quilombolas, assim, pensando também um pouco sul global, norte global, como é que a gente consegue pensar isso num futuro melhor? Então, Guilherme, eu acho que é fundamental a conectividade. Aqui no Brasil, a questão da conectividade é extremamente importante. A conectividade no campo, o acesso à internet, o acesso, consequentemente, o benefício que vem dessa conectividade. A inclusão digital, ela tem que ser permanente, daí o papel fundamental da universidade. Nós somos replicadores de opinião, nós somos formadores de opinião, nós somos formadores de no meio, através do meio acadêmico, de alunos que serão profissionais. Então, nosso papel na universidade é extremamente importante para que esse cenário melhore, principalmente no país, o Brasil, que é um país tão diverso, tão grande, e com para você chegar de uma região para outra, né? É tão complexo. Então, a conectividade do campo é essencial, a inclusão digital é essencial, a universidade e os centros tecnológicos e outros meios também nas transferências de tecnologia. Por isso que a gente tem que realmente tentar sempre, ainda mais a gente no papel de cada universidade, uma universidade pública, né? Tentar romper com essa lógica do desenvolvimento desigual e combinado, como a gente vem falando. O lixo produzido no norte global indo para o sul global, né? E como que de repente ainda existe essa invisibilidade de populações vulneráveis, mesmo aqui na cidade, no Rio de Janeiro, né? Quantas comunidades, quantas favelas a gente tem aqui, sofrendo expostas a diversos eventos extremos climáticos, por exemplo, mas que hoje a gente consegue ver já caminhando para a produção de dados colaborativos de uma ciência cidadã, para, por exemplo, alertas de monitoramento a enchentes, a movimentos de massa. E isso, a tecnologia ela potencializa, na verdade, essas iniciativas. Mas ainda assim com essa tensão. Por exemplo, se a gente for pensar em comunidades ribeirinhas no norte do país, na região amazônica, existem projetos também que vão articular essas comunidades para denunciar, por exemplo, invasão a terras tradicionais, né, a desmatamento ilegal. Mas ela está conectada, por exemplo, pelo Starlink, que é uma empresa privada, né? Então gera uma outra sensibilidade. Então, ou seja, a gente sempre trabalha com essa visão, avança de um lado, mas gera um outro ponto crítico, né, do outro. Eu complementando o que os colegas falaram, eu vejo um ponto fundamental que é a questão da educação. E isso é um papel do governo, digamos assim. Isso é uma prioridade. Educação não pode ser algo de cada governo, tem que ser um plano de nação. E é o que falta, eu acho, muito no nosso país. O investimento contínuo e pesado na educação. Eu gosto muito de uma frase que um político nosso falava, que é a questão não investir. Caro é não investir na educação. Isso é que é caro. A longo prazo, né? Até vezes não curto prazo. Isso é o que vai municiar as populações, as comunidades de maneira geral, a buscarem esses direitos de justiça social, que as pessoas não buscam porque não têm acesso ao conhecimento básico, né? E não precisa a gente ir no meio do mato, digamos assim. Nas periferias dos centros urbanos, nós já nos deparamos com esse problema. As pessoas alijadam. Às vezes você tem uma escola, ela é linda, ela tem lá uma sala de computador, mas é um computador tudo velho, tipo IBM da década de 60, exagerando, né, um pouco, e não tem internet que funcione. Aí dão laptop para o professor, mas esse laptop também ele não tem poder de conectar com a modernidade. Então fica uma coisa muito assim, para inglês ver, como se diz, né? A coisa na prática ela não funciona como deveria funcionar. Então, na minha opinião, a educação ela é a base de tudo. E a presença do Estado nesse processo. Exatamente, a presença do Estado é fundamental. Bastante peso, né? A gente vê aqui, né, um ambiente rico para desenvolvimento de startups, para desenvolvimento, né, de empresas, mas o Estado sempre ali no papel dele de regular, de equalizar, né, para que não exista de fato ali, de repente,
uma desigualdade ali em termos de acesso à tecnologia. E a educação via Estado seria exatamente esse... Quem acessa a tecnologia de modo geral, Zó? Quem tem mais recursos. É verdade. Aí, então, a gente tem a questão da tecnologia em si chegar no campo, chegar aos menos favorecidos. Temos também a inclusão digital e temos a participação. É extremamente importante a participação dessa sociedade minoritária nesse planejamento do que está acontecendo. Não se pode chegar com uma decisão de cima para baixo. Você tem que, desde o início do processo, englobar líderes, né? Pastorais, pessoas que possam, instituições que possam agregar a comunidade para que elas participem desde o início desse processo. Do processo de concepção, Da inclusive, concepção. né? Ou seja, o que se precisa ali, não são de cima para baixo. Sendo agências ideias, entendam de fato a importância do Aí pare de ser algo elitizado e passe a ser uma coisa comunitária, uma associação, né? Autóctone. Nesse sentido, Nada disso. exato. Nesse sentido, eu queria até destacar um projeto de extensão que nós temos na UERJ, que é justamente com os pequenos agricultores, que é justamente a capacitação tecnológica desses pequenos agricultores e também desenvolvimento de soluções tecnológicas para que eles possam colocar os seus produtos e destacar a linhagem para que a gente tenha uma rastreabilidade dos pequenos dos produtos, dos pequenos produtores. Não só os grandes, mas os pequenos, para que ganhem selos de orgânico, por exemplo. E assim, a sociedade vai fazer com que a economia se flui, que a economia melhore, que as pessoas sejam mais igualitárias em termos de conhecimento. Então não adianta a gente ter uma tecnologia de ponta em um outro local, se a sociedade continua analfabeta digital. Então ela não quer ser. Nesse projeto a gente vê claramente que as pessoas elas têm opiniões. E é muito interessante esse trabalho, um trabalho de campo, quando você vai nas associações e você vê lideranças, sobretudo de mulheres fortes que lideram e que fazem com que todo um grupo permaneça. Eles querem participar. Então, esse é um outro papel da universidade também, na minha opinião, né? É se aproximar mais da sociedade, fazer com que os alunos se aproximem mais da sociedade, e isso através do trabalho de extensão universitária, que é o objetivo. A gente tem o ensino, a gente tem a pesquisa, mas a gente tem a extensão. E a UERJ é muito forte nisso, nessa questão da extensão. Entendo. Bom, gente, para encerrar, uma última pergunta para todos vocês. Na opinião de vocês, existe alguma limitação ética para o uso da tecnologia em nome da sustentabilidade? Se existe, como a gente estabelece esse parâmetro? Não há como você trabalhar sem a participação da sociedade, né? Não dá para chegar numa comunidade com uma coisa pronta de cima para baixo, né? Esse processo tem que ser partindo da comunidade, né? Esclarecendo, buscando a colaboração, buscando a coparticipação para que de fato seja efetivo. Eu acredito assim no papel, como eu falei antes, do Estado sendo o regulador, né? De todo esse jogo de interesses também, né, que acontece. E a gente, como universidade, a gente sempre buscar essa emancipação intelectual também, a ponto que a gente, como pesquisador, inclusive, tenhamos ali uma visão bem honesta sobre os dados. A gente aqui da geografia, né, a gente trabalha com muitos mapas de representações cartográficas, e muitos acreditam que aquilo é representação em si da realidade, sem subjetividade, que a gente, na verdade, sabe que é o oposto. Ela é cheio de carga semântica, cheio de subjetividade, Lu. Então a gente vende uma ideia através da cartografia. Essa ideia, se ela pode ser extrapolada, existe até um livro, né, How to Lie with Maps, né, como mentir com mapas. Isso serve também para estatística. E eu acredito que a gente tem a honestidade de tentar tratar um tema tão sensível, tão caro à sociedade brasileira e mundial hoje, mas com muita dignidade, né, sem usar de formas tortas, né, Meg, como a gente chegou a acompanhar ao longo desses últimos anos. A gente vê alguns governos, por exemplo, não só do Brasil, mas assim, muitas vezes mentindo com a informação, né? Mentindo com mapas. Nós trabalhamos com mapas. Você pode ter um mapa, o mapa ele tem que expressar a realidade, mais próximo possível da realidade. Mas se você fizer uma distorção, ele pode estar mentindo. Então você vai olhar um mapa e você vai ver um cenário que é utópico.
né? A outra questão muito interessante, que eu acho que as ciências sociais, assim, tem uma mudança de paradigma, mas assim, várias áreas do conhecimento, e aí a interdisciplinaridade é extremamente importante. Também tem que começar a refletir, que eu estava lendo, que é essa questão de as pessoas que alimentam os algoritmos de inteligência artificial, sobretudo de aprendizado profundo, elas alimentam. Então, você pode alimentar com preconceito. Consequentemente, a tomada de decisão, o que vai ser expresso nesses algoritmos, é uma resposta preconceituosa. Então, temos que lidar com essa situação, organizar isso. Então, tem toda uma sociologia ligada a como organizar essas informações e prover esses algoritmos com informações que não haja desigualdade já no princípio da alimentação dessa informação, que vai gerar uma informação desigual, preconceituosa. Então, assim, existem muitos capítulos a serem estudados nessa questão, Guilherme, que você acaba de falar. Essa questão ética não é só na área das ciências sociais, ela perpassa, na verdade, toda a área científica, né? Sim. Até mesmo na ciência madura, é preciso esse cuidado, porque a gente pode distorcer dados. A gente tem aí as indústrias farmacêuticas, é um bom exemplo. Exato. E vocês distorcem dados para que você possa vender. Às vezes, descobertas são meio que escamoteadas, porque não interessa, às vezes, você ter uma solução para algum problema, porque você vai deixar de vender, né? Infelizmente, é uma realidade com a qual a gente luta, né, no nosso sociedade, no dia a dia. É isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. O UERJ 75 anos é uma parceria da UERJ com a Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia. Além deste programa, temos mais 17 temas sobre inovação e tecnologia disponíveis aqui no canal do YouTube da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação. O UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma.